Chamada regimental. Fernando Hilário. Geisa do Carneiro. Gilmar da Correnteza, ausente. Zé do Amado. Professor Luiz. Presente. Silvana Forel. Vanderlei Feinho. Wellington Cunha. E William Araújo, presente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 17ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, em 13 de setembro de 2022, às 18h36. Consigno a presença da ex-vereadora Mirinha e do ex-prefeito de Bragança Paulista, Dr. Fernão, e ao público aqui presente. Passaremos agora à leitura bíblica com a vereadora Silvana. Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui junto a vocês, aos nobres colegas, ao presidente e o seu secretário e as assistentes legislativas. Bom, como o Estado é laico, vamos então a um Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada. Estamos iniciando a ordem do dia. Projeto de lei número 10 de 2022. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2023 e da outras providências. Coloco o projeto e as emendas de 1 a 8 em segunda discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestações, passaremos à votação da emenda 01. A votação será simbólica e precisará de maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A emenda 01 foi aprovada por 7 votos. Passaremos à votação da emenda 02. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A emenda 02 foi aprovada por 7 votos. Passaremos à votação da emenda 03. A votação será simbólica e precisará de maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A emenda 03 foi aprovada por 7 votos. Passaremos à votação da emenda 04. A votação será simbólica e precisará de maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A emenda 04 foi aprovada por 7 votos. Passaremos à votação da emenda 05. A votação será simbólica e precisará de maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A emenda 05 foi aprovada por 7 votos. Passaremos à votação da emenda 06. A votação será simbólica e precisará de maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A emenda 06 foi aprovada por 7 votos. Passaremos à votação da emenda 07. A votação será simbólica e precisará de maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A emenda 07 foi aprovada por 7 votos. Passaremos à votação da emenda 08. A votação será simbólica e precisará de maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A emenda 08 foi aprovada por 7 votos. Passaremos à votação do projeto. A votação será nominal e precisará de maioria absoluta para sua aprovação. Solicito ao secretário que faça a chamada para a votação. Geisa do Carneiro. Zé do Amado.
Professor Luiz. Favorável. Silvana Forel. Vanderlei Feinho. Wellington Cunha. William Araújo, favorável. Fernando Hilário. Gilmar da Correnteza, ausente. O projeto foi aprovado por 8 votos. Encaminho o projeto à Comissão de Finanças e Orçamento para a elaboração da redação final. Passaremos agora à explicação pessoal. Com a palavra, a nobre vereadora Silvana Forel. Tem 4 minutos com a parte. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Só para esclarecer, né, tivemos 2 audiências públicas em relação à LDO, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode estar conversando novamente, porque todo mundo aqui já estava ciente de quais que seriam as emendas, até porque foram feitas por nós, tá? E isso está tudo discriminado no site da Câmara também, para questões e dúvidas. Bom, eu fico muito feliz, porque eu fui convidada a ler uma carta de repúdio, né? Essa carta vai ser entregue e protocolada na Câmara, e eu vou estar lendo essa carta. Ela foi subscrita pelo Fernão Dias da Silva Leme, ex-delegado seccional, pelo ex-delegado seccional, senhor Jair Tussi Júnior, e o ex-delegado seccional, João Vale da Silva Leme, além de todos os membros do Comitê Turma do Lula-Juá. Nós, do Comitê Turma do Lula-Juá, vimos, por meio desta, manifestar nosso repúdio às falas do vereador Wellington da Cunha, membro dessa respeitada Casa de Leis, e alertar aos nobres edis acerca dos riscos inerentes à segurança e ao bem-estar das pessoas diante de tais manifestações. É necessário, primeiramente, dizer que nenhum de nós, com anos de militância nos partidos de esquerda, jamais ouvimos dos nossos representantes palavras do tipo dizimar, exterminar, eliminar, acabar, fazer sumir, entre essas e outras, etc. Referindo-se aos que pensam de maneira diferente, para nós, os partidos e aqueles que pensam diferente são apenas adversários no campo das ideias. E seu direito de existir e manifestar-se é tão sagrado quanto o nosso. Dito isso, o vereador Wellington Cunha mente de maneira sórdida quando afirma que uma bandeira de um candidato do PT foi hasteada junto às bandeiras oficiais. Ora, todos sabem que não há um quarto mastro na nossa praça. O edil refere-se a algumas pessoas que portavam bandeiras numa manifestação pacífica e legal. Além disso, o vereador Wellington da Cunha mente de maneira leviana, uma vez que não é possível crer que o edil não saiba que a carta lida na celebração era lida na mesma data, enfim, não é na mesma data, do dia 11 de agosto, né? E que nada tem a ver com a campanha para ele ou aquele candidato. Este ou aquele candidato. O vereador Wellington Cunha, mais uma vez, quando chama o ex-presidente, mente, dizendo que o Lula é bandido. Uma vez que todos os julgamentos que o condenam e o levaram à prisão foram anulados e alguns promotores condenados a lhe pagar indenizações. É especialmente significativo que, na mesma semana em que o vereador Wellington da Cunha deu mostra pública de intolerância, preconceito e fez ameaças, esse tipo de extremismo tenha levado ao assassinato de mais um brasileiro que fora executado por um bolsonarista. É nesse sentido que essa carta de repúdio vem alertar aos nobres vereadores dessa Casa Legislativa que zelem para não permitir que o discurso de ódio faça parte das falas de seus membros, uma vez que isso incita a prática de violência e as torna corresponsáveis. Por último, resta-nos dizer que não havia qualquer preocupação do vereador com os significados e simbolismo do 7 de setembro, uma vez que nenhuma manifestação foi registrada de sua parte, diante do fato de que o senhor atual presidente Jair Bolsonaro transformou a celebração de 7 de setembro em um ato político denunciado por diversos partidos. Tampouco houve manifestação do vereador quanto ao discurso recheado de termos chulos e imorais do senhor presidente, o qual, dentre outros absurdos, finaliza a sessão de vergonha para a nação, fazendo uma comparação absolutamente estúpida e grosseira da estética de sua esposa com as demais.
Em suma, aqui nosso pedido para que a Câmara dos Vereadores da Estância Turística de Joanópolis, através de sua mesa diretora, dê deferimento a esta carta de repúdio e que a mesma seja lida em sessão ordinária, para que as injúrias e inverdades ditas em rede social para um membro dessa casa não prejudiquem a imagem da mesma diante de uma sociedade plural. Joanópolis, 13 de setembro de 2022. Membros do Comitê Turma do Lula, Joá, senhor Fernão Dias da Silva Leme, senhor Jair Tussi e senhor João Vale da Silva Leme. A política verdadeira exige acima Nobre vereadora, 1 minuto para encerrar. Tudo bem. A política verdadeira exige, acima de tudo, humildade e paciência, 2 virtudes cardeais que marcaram os grandes estadistas, quando tomaram sobre si o ânus da representação popular. Juntamente, por isso souberam, como poucos, estabelecer contatos, abrir caminhos, fazer parcerias, juntar forças, forjar conexões, criar redes que redundaram em muitos proveitos do povo. Muito obrigada. Pois não. Obrigado pela ordem. Dando continuidade à explicação pessoal, passaremos à explicação pessoal do vereador Vanderlei Feinho. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente, internauta que nos assiste. Eu venho aqui falar sobre o bairro dos Moretti, que esse final de semana teve um pessoal lá que me ligou e vem até ontem, estava me ligando, pedindo para o prefeito ou secretário da infraestrutura que tome providência sobre os lixos que está lá naquele bairro lá, que faz 3 dias que não foram tirar lá. Eu conversei com o Nelo, ele falou que está o caminhão quebrado, e eu penso assim, se o caminhão estiver quebrado assim no nosso município, como tem 2 caminhões, de alguma forma tem que ser tirado esse lixo aqui, né? Porque não pode ficar a cidade nossa no estado que se encontra, e o pessoal vem reclamando e tem que tomar alguma providência, né? Porque sem tirar o lixo não pode ficar, por causa que o pessoal estava reclamando demais lá, e eu gostaria que o executivo tomasse providência sobre isso aí. E queria reclamar também sobre o trecho aqui que vai para a Cachoeira dos Pretos, ali perto do Morro Dom Serminho, está muito esburacado e parece que a pista vai vir até ali no Caipirão. Então, tomar alguma providência sobre esse trecho aí, porque está muito esburacado, e vamos ver o que pode estar fazendo o executivo. Vou estar fazendo uma indicação ao prefeito que tome providência sobre esse trecho para a gente aí, porque tem muitas pessoas que estão reclamando sobre isso aí. Queria desejar uma boa noite a todos. Muito obrigado pela plateia estar toda aqui unido, cheia. Venha sempre, será muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra, o nobre vereador Wellington Cunha. Bom, boa noite, senhor presidente. Qual da noite, perdão, gente, minha voz para variar está horrível. Estendo meus cumprimentos a todos os vereadores presentes. Boa noite ao público que nos assiste. Boa noite. Feliz de ver essa casa cheia, principalmente por pessoas que nunca tiveram pisado nessa Câmara antes. Então ficam convidados. Uhum. Bom, com licença. Não falei de todos. Por favor. Não falei de ordem, todos. Estou vendo pessoas aqui que nunca estiveram nessa Câmara. Tudo bem. Pela ordem.
Pela ordem. Não irei mentir. Por favor. Da mesma forma, um minuto. Da mesma forma que nós ouvimos. Eu espero, senão nós vamos suspender a sessão. Se não houver ordem, nós vamos suspender a sessão até. Então está suspensa a sessão. Então está suspensa a sessão e nós vamos. Eu gostaria, né, que os senhores, se quiserem que a gente continue a sessão, porque nós podemos suspender a sessão para amanhã, para depois de amanhã, não tem problema. Mas da mesma forma, eu gostaria que os senhores respeitassem o nobre vereador, que ele tem o mesmo direito de falar. Se os senhores concordam ou não, é outra história, certo? Eu posso continuar. Se houver alguma manifestação, que seja aplausos ou não. O silêncio também é uma manifestação. Agora, se começarem a falar e não deixar o nobre se colocar, infelizmente eu vou ter que manter suspensa. Posso continuar? Sim. Sim. Não permito. Sim. Certo. Sim. Não houve ofensa. Eu não ouvi nenhuma palavra que ofendesse. Tá. Verdade ou mentira fica a critério de cada um. Tá bom? O nobre vereador pode continuar ou não? Nós vamos aguardar mais um pouquinho, tomar uma água. Nós vamos aguardar mais um pouquinho, mais 5 minutos aí. Boa noite. Estamos abrindo novamente, reabrindo a sessão e a melhor medida a ser tomada nesse momento é encerrar essa sessão, que já não conseguiu chegar até o seu final, e nós convocaremos os nobres vereadores para uma extraordinária, amanhã nós faremos isso, para a votação do projeto, né, que é extremamente importante para a Prefeitura, que é da LOA. As emendas já foram aprovadas, mas a gente precisa dar continuidade nesse projeto. Então, eu agradeço a presença do público, tá? E está encerrada a sessão. Às 19h12. Muito obrigado a todos.